Atenção, cidadãos de Alexandria! Está começando mais uma edição da Rádio Ágora, diretamente do mundo helenístico. E é justamente essa pergunta que as nossas 4 escolas filosóficas vão tentar responder hoje. Temos convidados aqui que vão provavelmente discordar uns dos outros na maior parte do nosso podcast, mas vamos conhecê-los. E temos aqui hoje 4 convidados muito especiais. O primeiro deles, Pedro Henrique, discípulo dos estoicos. É uma honra participar desse podcast e eu garanto que vocês vão aprender muito com a gente. Temos também Duda, discípula de Epicuro. Oi, gente, espero que nosso programa seja muito tranquilo. Temos aqui Clara, representante dos céticos. Representante? Não tenho certeza. E por fim, Mari, seguidora dos ensinamentos de Diógenes e dos cínicos. Oi, gente, eu acho melhor que não tenha nenhum banquete desnecessário aqui. Então vamos ao que nos trouxe aqui hoje. Pedro, explica para os nossos ouvintes o que aconteceu depois do início das conquistas de Alexandre o Grande. Alexandre ele conquistou um território gigantesco que se expandiu da Grécia até o Egito e também da Índia. E fez com que a cultura da Grécia ela se juntasse com outras culturas. Então quer dizer que o helenismo ele não significa simplesmente Grécia? Exatamente. O helenismo ele foi um período de expansão e misturas de culturas. Fez com que a cultura grega ela se misturasse com outras culturas e povos. E isso também transformou a maneira como as pessoas pensavam. Duda, então explica pra gente um pouquinho do porquê que isso aconteceu. Porque o mundo ficou muito maior. Antes, a polis, a cidade-estado, tinha importância muito grande na vida dos gregos. O cidadão ele participava diretamente e ativamente na vida política e social da cidade. Mas depois das conquistas de Alexandre, isso ficou mais rígido ao império de Alexandre. E as pessoas passaram a viver em um mundo muito mais amplo. Quando você percebe que não consegue controlar o mundo, você tenta pelo menos descobrir como controlar a sua vida. Então foi nesse momento que a filosofia passou então a assumir um papel mais prático, seria isso? Sim, a filosofia ela não era apenas uma tentativa, de descobrir como o mundo funcionava, mas ela também passou a ser uma espécie, de guia para a vida. Então quer dizer que não bastava perguntar apenas o que era a realidade, era preciso perguntar como viver? Exatamente. E foi nesse contexto que surgiram e ganharam força diferentes escolas filosóficas. Entre elas nós temos o estoicismo, o epicurismo, o ceticismo e o cinismo. E o mais interessante é que todas elas estão tentando responder uma pergunta semelhante. Como alcançar uma boa vida? Mas todas elas têm uma resposta diferente para essa pergunta. Vamos escutar aqui agora com cada um dos nossos representantes. Então vamos lá, vamos começar com o Pedro. Pedro, você é estoico. Vamos imaginar aqui uma situação de que você passou uma semana inteira estudando para uma prova, chegou o dia dessa prova e você tirou uma nota péssima. O que você faz nessa situação? Primeiro, eu pergunto, isso depende de mim? A nota depende? Em parte. Eu posso controlar o meu esforço, minhas atitudes e até mesmo a minha preparação, mas eu não posso controlar a prova, o professor e nem o resultado. Então a gente pode dizer que o estoicismo ele divide as situações entre as coisas que dependem de nós e as coisas que não dependem. Exatamente. Minhas ações, meus julgamentos e minhas atitudes dependem de mim. Já o passado, as opiniões dos outros e acontecimentos externos não estão sob meu controle. Mas e se algo de muito ruim acontecer? Eu não preciso fingir que não é ruim, porque eu preciso entender que eu não posso controlar tudo o que acontece. É importante eu controlar a minha resposta daquilo. Então você tá me dizendo que uma pessoa pode simplesmente te insultar na rua e você não vai fazer nada? Não, eu posso agir, mas eu tenho que agir com racionalidade e não deixar ser dominado, pela raiva. Isso é muito importante, porque o estoicismo não significa simplesmente não sentir emoções. Significa buscar autodomínio, autocontrole e não se tornar escravo de suas próprias paixões e suas próprias emoções. E além disso, vai existir uma outra ideia fundamental, que é a ideia de que a felicidade ela está relacionada à virtude. Ou seja, ser uma pessoa justa, racional e equilibrada é mais importante do que ter fama, riqueza e poder. Então vocês acreditam que uma pessoa rica pode ser infeliz? Certamente, porque a riqueza ela não vai garantir uma virtude. Finalmente concordamos em alguma coisa. Então agora vamos para a Duda. Duda, você segue Epicuro e eu vou precisar te fazer uma pergunta que muitas pessoas fariam. O epicurista gosta de prazer? Sim. Então vocês vivem em festas? Não. Comem muito? Não. Bebem muito? Também não. Então que prazer
prazer seria isso? O problema está justamente nessa interpretação. Epicuro, ele defendia o prazer, mas não em excesso. Para ele, o prazer em excesso trazia totalmente o contrário da felicidade, como ansiedade, sofrimento e dependência. Então explica melhor pra gente o que seria esse prazer ideal. Ter uma vida mais simples, tranquila, ter amigos, ter o necessário, descansar, ser seguro de você mesmo e principalmente não viver dominado pelo medo e desejos não necessários. Então você prefere uma refeição simples do que um banquete? Se a refeição simples me satisfaz, sim. Mas você mencionou o medo da morte. Por que os epicuristas não devem temê-la? Porque a morte não é uma coisa que a gente pode presenciar. Enquanto estamos vivos, a morte não está ali presente. E quando a gente morre, a gente já não está mais aqui para vivenciar. Então, para Epicuro, boa parte da nossa infelicidade vem de desejos e medos que nós mesmos alimentamos. Seria isso? Exatamente. Chegamos agora em um dos participantes mais difíceis de entrevistar. Clara. Não tenho certeza. Vamos lá, Clara, você acabou de chegar, né? Eu sei. Então, explica um pouquinho pra gente o que seria o ceticismo. Tá, o ceticismo, ele basicamente questiona a possibilidade de alcançar certezas absolutas sobre determinadas coisas. Então, teoricamente, vocês não acreditam em nada? Não, Acreditam em tudo? também não. Então, o que vocês fazem? A gente questiona. Só isso? Não é só isso. Imagina aí duas pessoas que apresentam argumentos totalmente diferentes. Tenho certeza de que isso é verdadeiro. Também tenho certeza de que isso é verdadeiro. Como é que podemos saber quem é verdade? Mas nós precisamos tomar decisões. Claro. O ceticismo, ele não significa você ficar parado, tipo, sem fazer nada. Absolutamente nada. A gente tem que reconhecer os nossos próprios limites, sabe? Existe uma expressão muito importante, né? Que seria a suspensão do julgamento. Exatamente. Quando não temos elementos suficientes para poder afirmar que algo é definitivamente verdadeiro ou que é definitivamente falso, a gente pode suspender o nosso julgamento. Então você nunca tem certeza de nada? Não tenho certeza. Você fez isso de propósito. Talvez. Então, esse tipo de postura poderia trazer alguma espécie de tranquilidade? Tipo, imagina alguém que acredita ter uma resposta definitiva para absolutamente tudo. Essa pessoa pode viver simplesmente, constantemente preocupada. Então, tipo assim, o cético, ele aprende a conviver com a dúvida. Agora vamos pra Mari. Mari, você segue o ideal dos cínicos. Explica um pouquinho pra gente o que é ser cínico na filosofia. Significa questionar profundamente as convenções da sociedade. Tira essa dúvida pra gente. Que tipo de convenções seriam essas? A ideia é que a gente precisa ser rico, ser respeitado, ter roupas caras. Será que realmente precisamos de tudo isso para ser felizes? Isso tem bastante relação com o que Epicuro fala sobre desejos desnecessários. Sim, tínhamos algumas semelhanças, mas os cínicos, eles eram ainda mais radicais. Diógenes de Sinope, ele defendia uma vida extremamente simples e independente. Ele criticava muito as convenções sociais e ele buscava viver de acordo com a natureza. E ele realmente vivia de maneira tão simples. Sim, por isso que o estilo de vida dele se tornou uma grande inspiração para a sociedade, porque ele mostrou que algumas coisas que a gente pensava que era indesejável, na verdade eram apenas algumas coisas que a gente podia viver sem, que eram apenas algumas necessidades momentâneas. Então a liberdade seria viver sem depender exclusivamente dessas coisas? Exatamente. Mas não é difícil demais viver desse jeito? É, Então por que vocês fazem isso? porque ser livre também exige muita coragem. Bom, então agora vamos para o momento mais esperado da Rádio Ágora. Cada um terá que defender a sua escola. E a pergunta é: qual é o melhor caminho para alcançar a felicidade? Pedro. Virtude e razão. Devemos concentrar nossa energia naquilo que depende de nós e aceitar racionalmente aquilo que não podemos controlar. Para mim, é tranquilidade. Devemos reduzir desejos desnecessários, cultivar amizades, buscar prazeres simples e evitar sofrimento e perturbação. É questionamento. A gente deve reconhecer os nossos próprios limites e suspender o julgamento. Tipo, quando a gente não tem certeza o suficiente, a gente não deveria julgar. Liberdade. Devemos abandonar necessidades artificiais e viver de maneira simples, independente e conforme a natureza. Mas eu percebi uma coisa: vocês estão discordando, mas ao mesmo tempo falando problemas muito parecidos. Bom, todos vocês estão tentando descobrir como o ser humano faz para poder alcançar uma vida melhor num mundo cheio de mudanças. Pedro diz para não sermos escravos daquilo que não controlamos.
Duda diz para não sermos escravos dos nossos desejos. A Clara diz para não termos a necessidade de ter uma certeza absoluta sobre as coisas. E Mari afirma dizendo para não sermos escravos das convenções sociais, do que impõem pra gente ser o certo. Interessante. Até que ela pensou bem. Eu concordo. Eu também. Eu não tenho certeza. Clara! E talvez essa seja uma das coisas mais interessantes ali do período helenístico. A filosofia passou a estar muito ligada à vida cotidiana. Não era apenas estudar conceitos, era tentar praticá-los de alguma forma. E o estoico, ele deveria praticar o autocontrole. O epicurista deveria aprender a diferenciar os desejos desnecessários e os necessários. O cético, ele deveria questionar tudo aquilo que parece obviamente certo. E o cínico deveria desafiar as convenções e buscar independência. Bom, então, ou seja, a filosofia ela não ficava apenas nos livros, ela precisava aparecer na maneira como a pessoa vivia. E isso explica porque essas escolas tiveram tanta importância. Elas estavam tentando responder a uma necessidade muito concreta, como encontrar a felicidade em um mundo que não podemos controlar. E assim chegamos ao final de mais uma edição da Rádio Ágora. Hoje viajamos pelo mundo helenístico e descobrimos que depois de grandes transformações provocadas pelas conquistas que Alexandre o Grande fez, novas perguntas ganharam muita força nesse meio. O que realmente precisamos para ser felizes? Como devemos reagir diante das dificuldades? Precisamos de riqueza? E de prazer, será que a gente realmente precisa? Liberdade? Conhecimento? Ou talvez uma combinação de tudo isso junto? E aqui termina mais um episódio da Rádio Ágora diretamente do mundo helenístico. Obrigada por nos acompanhar e lembre-se, às vezes, para entender o presente, precisamos voltar ao passado. Tchau! Tchau!